Olá, paz, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com os meus peixinhos de volta. Se você assistiu algumas das nossas aulas que nós colocamos atrás aí no nosso canal, alguns dias atrás, você vai ver que eu já usei esses peixinhos e esses barquinhos, mas não é a mesma história, tá bom? Hoje nós vamos contar sobre a pesca milagrosa e ela encontra-se lá em Lucas, capítulo 5, onde conta que Jesus ele estava na praia ensinando as pessoas, falando do amor de Deus às pessoas. E era tanta gente, mas tanta gente que começaram a apertar Jesus. Foi quando então ele viu 2 barquinhos e tinham alguns pescadores que estavam lavando seus barcos. Eles tinham passado a noite inteira, pensa, uma noite inteira no mar, tentando pescar e nada conseguiram, não tinha peixe. Voltaram pela manhã com as suas redes vazias, tristes, cansados e desanimados. Mas quando Jesus viu aqueles pescadores, primeiro, ele pediu para que um deles, chamado Pedro, emprestasse o barco e levasse ele um pouquinho mais para longe da areia, para que de lá ele pudesse continuar ensinando, porque era tanta gente apertando ele que ele precisava de espaço, porque senão ele não conseguia falar e as pessoas também não iam conseguir entender ele. E aí Pedro levou ele um pouquinho mais a fundo, assim, perto da costa, um pouquinho longe da areia, e ali ele se sentou no barco e continuou ensinando. Quando ele terminou, as pessoas foram embora. E aí foi quando Jesus disse assim, vamos lá ler Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do mar 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, que era conhecido também como Pedro, ele passou a ser conhecido como Pedro: vá para onde as águas são mais profundas e a todos para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Ele disse para Pedro levar o barquinho para onde as águas eram mais profundas e disse aos pescadores, porque Pedro não estava sozinho, ele estava com Tiago, ele estava com João, ele estava com os amigos dele. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Olha que milagre! Pedro, ele acreditou em Jesus, mesmo estando triste, desanimado, cansado, porque tinha passado a noite inteira tentando pescar e não conseguiu. Ele obedeceu à voz de Jesus e ele acreditou que alguma coisa iria acontecer. E ao levar o seu barco para as profundezas do mar, ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe que precisou de ajuda. Os 2 barcos ficaram tão pesados que começaram a afundar. Foi um grande milagre, pensa, a quantidade de pessoas que eles conseguiram alimentar com aquele monte de peixe. Lindas histórias de Jesus, né?
Lindo é o nosso Jesus. Jesus, ele faz milagres. O mesmo Jesus que fez milagres lá na vida dos discípulos, lá na época dos discípulos, o mesmo Jesus que curava, o mesmo Jesus que libertava, que transformou a água em vinho, é o mesmo Jesus que nós temos hoje. Então, não importa a situação que aconteça com a gente, não desanime, obedeça a voz de Deus. Quando nós obedecemos, milagres acontecem. Então, a lição de hoje é essa, que nós possamos confiar em Jesus, que nós possamos obedecer a Jesus, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Não deixa de curtir e de compartilhar, tá ok? Até a próxima. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Mas não pegaram peixe. Jogaram